dona Lissandra, que iremos entrevistar. Ela atua na instituição Senac. Dona Lissandra, a senhora acredita que a universidade lhe preparou para atuar fora do ambiente escolar? Fora do ambiente escolar, eu acredito que sim, porque quando a gente consegue compreender o trabalho do pedagogo em qualquer área, seja ela escolar ou não, a gente consegue desenvolver um bom trabalho, seja ele onde for. Quando a gente compreende qual é o objetivo daquele trabalho naquele local, a gente consegue saber como o pedagogo consegue atuar ali. Para atuar no Senac, a senhora teve alguma formação específica? Não, quando a gente fez o concurso para o Senac, eles queriam pedagogos. Né? Queriam pedagogos porque o Senac ele é uma escola de educação profissional. E como é uma escola, os processos educacionais de ensino-aprendizagem, eles são aqueles que nós somos formados para atuar nessa área. Né? Então, eles queriam pedagogos mesmo. Depois que a gente entrou no Senac, é que a gente fez várias formações na área da educação profissional, que aí é específico desse ramo voltado para o mundo do trabalho, né? Quais as suas ações que são desenvolvidas lá no Senac? Bom, no Senac a gente faz planejamento com os orientadores educacionais, que são os docentes, né? E voltados para o desenvolvimento de competências, porque o plano de curso do Senac, das formações do Senac, eles são formados em competência. Então a gente tem que entender toda a organização curricular, trabalhar, saber quais são os conhecimentos teóricos, as habilidades e as atitudes que o profissional do trabalho precisa ter para poder conduzir um trabalho educativo ali naquela formação. E o pedagogo, ele atua na linha de frente dessa preparação do orientador, que é no caso o docente. Quais os resultados que buscam atingir por meio de sua ação? O Senac ele busca atingir a qualidade da ação docente. Então, quando o orientador, o docente, entende qual é a competência que aquele aluno precisa desenvolver, de forma clara, dentro de um processo de educação claro, com metodologias ativas, porque nós trabalhamos metodologias ativas, o aluno é um aluno ativo, então o professor ele é um mediador nesse processo. Então quando a gente consegue fazer com que ele compreenda, a gente consegue a qualidade do processo, e é isso que o Senac busca, a qualidade no processo de educação, formação profissional. De que forma a senhora acha que a sua prática se difere da prática em ambientes escolares? Porque assim, eu também sou professora e já trabalhei como supervisora pedagógica em educação, nas escolas de educação formal, né? Do governo. Sim. E eu não vejo diferença. Não, a única diferença é que no Senac o aluno ele é mais ativo. Ele não fica muito tempo ali sentado uma tarde toda ouvindo um professor falar de algo. Né? Então ele é motivado a realizar uma ação, ele é um fazer profissional. Então se ele é um cabeleireiro, por exemplo, se ele vai se formar cabeleireiro, que é um dos cursos que nós oferecemos ali, ele vai cortar o cabelo. Ele não vai ver um vídeo de alguém cortar o cabelo, ele não vai ouvir alguém falar como é que se corta o cabelo, ele vai ver uma demonstração e em seguida ele vai cortar o cabelo de alguém para aprender como é que faz. Então a diferença que eu percebo é isso, é que o aluno ele é mais ativo. Ele vai cortar o cabelo, ele vai colorir, no caso do cabeleireiro, né? Sim. Ele vai ver como é que é o formato do rosto, ele vai fazer isso na prática. Então eu percebo que na educação formal, os alunos, eles não têm tanto nós não trabalhamos tanto essa questão ativa do aluno. E no Senac precisa ser, porque nós trabalhamos desenvolvimento de competência, e competência é ação. Você vê alguém competente, se ele não agir, você não consegue perceber. E acredito que a diferença que a gente tem em atuar numa instituição como essa é porque eles cobram muito, mas eles também nos auxiliam muito. A gente tem muitos cursos, até do Office 365, a gente está tendo um curso completo de garantia internacional, de como trabalhar o Office 365 para saber como trabalhar os recursos tecnológicos com o professor. E também a outra diferença é que nós aprofundamos muito a educação profissional. Então, é uma modalidade da LDB que está ali, né? Que eu confesso que na minha formação de pedagogo na UFAC a gente não tinha nem essa grade, a gente não chegou a aprofundar essa modalidade, a gente passou por cima da LDB sem aprofundar a educação profissional.
A educação formal, que é a normal, a educação básica é a que era mais enfatizada, digamos assim. E quando eu cheguei no Senac, eu tive que literalmente me aprofundar na educação profissional, na lei, nos pareceres federais, como é que a gente trabalha, e principalmente porque o Senac ele tem seus livros próprios, né? Nós temos uma biblioteca nacional que é só voltada, o Senac tem uma editora, então eles vão fornecendo livros para a gente de formação profissional voltada para o mundo do trabalho. Então acredito que a diferença é essa, a gente que trabalha no Senac tem uma visão melhor da educação profissional do que outros que não trabalharam ali, digamos que essa seria uma diferença. A senhora atua sozinha ou uma equipe multidisciplinar? É uma equipe, assim, só tem eu pedagoga na instituição, só é um pedagogo aqui no Senac Cruzeiro, né? Sim. Mas assim, em cada unidade do Senac no estado, nós temos o Senac em Feijó, em Rio Branco e em Brasileia. Então, em cada um desses Senacs tem pedagogos. Nas unidades maiores tinham 2, mas aí eles mudaram a configuração e tem 1. Mas mesmo assim a gente trabalha em conjunto. Tem o supervisor educacional que cuida de questões técnicas de sistema. Não tem como trabalhar só. A gente trabalha num mundo muito tecnológico. Nós temos o TI, que é o técnico de TI, que nos auxilia muito, porque nós estamos muito... Hoje nós estamos trabalhando na educação à distância por conta da pandemia. Então foi uma mudança muito rápida. Então, para a gente adequar todos os cursos que estavam em andamento, para uma aula remota, para cursos EAD, foi uma saga de coisas para correr atrás, de adequação de material, de planejamento, e o pessoal da TI, o pessoal da área técnica, é assim de fundamental importância. Então eu costumo dizer que a gente não trabalha só, é sempre em conjunto, é com a gerência, com a supervisão educacional técnica, com os próprios professores, que nós chamamos de orientadores educacionais. Então, assim, porque eu aprendo com eles mais do que eu ensino, digamos assim. Porque, por exemplo, eu sou pedagoga, mas eu oriento o trabalho de um enfermeiro, porque nós temos técnico em enfermagem. Então, quando eu trabalho com eles estão me falando de coisas que eu não entendo, mas o que significa esse processo? Porque eles têm uma linguagem muito técnica, o enfermeiro, né? Então, é a linguagem do pedagogo integrando a linguagem do enfermeiro para poder entender o processo educacional e ver qual é a melhor metodologia. E aí é isso. Então, assim, é um trabalho muito conjunto, sim. Pela sua experiência, quais as perspectivas que se abrem para a atuação do pedagogo fora do ambiente escolar no século XXI? Eu acredito que a sociedade hoje, com esse avanço tecnológico, a gente vê que essas barreiras, esses muros que deixavam todo mundo nas suas caixinhas ali, isso faz isso, você faz aquilo, isso meio que está se quebrando. Eles estão se formando profissionais multiáreas, assim. Eu sou pedagogo, mas eu preciso entender muito tecnologia, na área que eu estou ali, no Senac, eu preciso muito entender de enfermagem, por exemplo, de cabeleireiro, né? Então, eu acredito que cada vez mais o pedagogo ele consegue adentrar nessas áreas que não são educacionais, porque em toda área que seja uma ONG, seja ela, sei lá, o que seria uma área não educacional, vamos lembrar agora de uma ONG, que ela não é uma escola, mas ela promove ali um movimento educacional de preservação, seja ele qual for o objetivo dessa ONG. Então, onde há uma possibilidade de educação, seja ela dentro de uma escola ou fora, o pedagogo ele pode atuar, porque ele entende, eu penso assim, quando o pedagogo entende o objetivo daquele processo educacional, ele sabe como entrar ali para ajudar. Assim nós encerramos a nossa entrevista, quero lhe agradecer, tá bom? Tá bom. Por acaso, né, pra gente fazer essa entrevista com a senhora. Tá, obrigada, gente.